Boa noite, graça e paz a todos. Glória a Deus por esse tempo em que podemos estar falando com o Pai, na casa do Pai. Como foi cantado, Tu és a minha herança. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela vida dos meus irmãos que aqui estão, pela disposição de terem enfrentado aí parte da chuva, né? Graças a Deus por essa chuva que cai sobre a terra, que rega a terra, que dá semente, que faz brotar a semente. Louvamos a Deus por isso. É bem verdade que por conta da chuva intensa, muitas tragédias ocorrem, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Queridos, rapidamente, esse assunto aqui, ele demanda muito tempo para estarmos falando, mas nós temos alguns minutos apenas, então eu quero só passar rapidamente e compartilhar com os irmãos. Está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, versículos de número 31 ao 33. Segundo Samuel 22, capítulo 22, versículos 31 ao de número 33. Lemos assim a palavra do Senhor. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Ele é o escudo de todos que nele confiam. Aleluia. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Louvado seja Deus. Quem escreve esse salmo? O Davi. O Davi escreve esse salmo como forma de gratidão a Deus. Ele pega esse salmo, ele escreve esse salmo como se fosse um momento de gratidão a Deus. Por quê? Todo esse salmo, ele contém aí 51 versos, e o Davi mostra a sua gratidão a Deus. Mas por que Davi está sendo grato a Deus? Porque Davi passa por um momento de muita adversidade. O Davi externa nos primeiros versos desse salmo o quanto ele tinha de inimigo. O que ele estava passando naquele momento. E não eram poucos inimigos, não, eram muitos. E inclusive dentro desses inimigos estava o rei Saul. Saul perseguia Davi. E o que o Davi faz nesse momento? Ele confia no Senhor. Ele espera no Senhor. E ele faz declarações em todos esses 51 versos. Ele faz declarações maravilhosas. E isso deveria nos impulsionar para que nos momentos de dificuldade, momentos de luta, fizéssemos o mesmo. Observem que Davi, ele trata desse assunto aqui de ações de graças, mas ele tinha relacionamento com Deus. Não é porque Deus o livrou que ele foi lá, vou escrever um salmo e vou louvar a Deus. Não, isso já estava no coração dele. Só que nos momentos de dificuldades, nós buscamos um pouquinho mais em Deus. Nós oramos mais, nós consagramos mais a nossa vida, nós lemos um pouco mais a palavra do Senhor. Quando as dificuldades chegam, o nosso relacionamento com Deus é outro. A nossa dependência de Deus, ela é constante. Ela é constante. Sabemos e dependemos de Deus. Muitas pessoas saem de casa e não oram. Muitas pessoas levantam de manhã e não agradecem a Deus. Chegam à noite em casa na hora de dormir, a mesma coisa. Acordados pela madrugada, se esquecem que nesse momento também podemos fazer do uso desse tempo em que acordamos pela madrugada para agradecermos a Deus. Mas muitos de nós fazemos isto quando estamos em aperto. E o nosso coração, Deus conhece. E o nosso coração, ele precisa ser grato a Deus, não somente depois de um livramento. Buscarmos a Deus só não no momento de adversidade. O salmista, ele deixa bem claro, o caminho de Deus é perfeito. Ora, se eu sirvo a Deus, eu tenho que entender que o caminho de Deus é perfeito. Observem, queridos, se o caminho de Deus é perfeito, é porque Ele é perfeito. Ele não vai permitir que eu ande num caminho
que seja impossível de eu fazê-lo. Não, ele vai permitir que eu ande no caminho. Talvez aos meus olhos esse caminho está sendo muito difícil de trilhar, muito difícil de andar, muito difícil de continuar andando. Mas o salmista diz: em todas essas lutas, com todas essas perseguições, com todas essas adversidades, com todos estes meus inimigos, o salmista está dizendo: o caminho de Deus é perfeito. O que Deus faz é perfeito. O que Ele fala traz perfeição. O que Deus fala comigo através da sua palavra, através da voz escrita, é para promover em mim, Moisés, perfeição. Ora, como é que Deus fala através da epístola de Pedro? E o Pedro citando: assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ora, então eu também posso ser santo em toda a minha maneira de viver, porque o caminho de Deus é perfeito. Como diz o outro texto de Pedro, ele fala assim: a perfeição a respeito de Deus. Se Deus é perfeito, nós temos que também alcançar essa perfeição. O Paulo ainda escreve dizendo: até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então, o nível de perfeição que Deus requer de nós é completo. Eu preciso estar completo em obediência, em reverência, em amor. Eu preciso estar completo. Para Deus, a perfeição é essa. Deus não vai requerer de mim ou de você algo que nós não podemos fazer. Então o salmista entendeu isso. Então o salmista passa a agradecer a Deus por tudo o que está atravessando, por tudo que ele está passando. Então o que Deus fala traz perfeição, se colocado em prática. Eu preciso colocar em prática o que Deus trata comigo para que eu alcance a perfeição. Então o salmista está dizendo: o caminho de Deus é perfeito. O conceito deve estar ligado da perfeição, o conceito precisa estar ligado à obediência. Então permita que isso desça ao teu coração. Se eu quero ser perfeito, o conceito de perfeição precisa estar ligado à obediência. Obediência a quê? Aquilo que Deus fala comigo. Quando Deus fala para que eu me aproxime dele, eu devo obedecer e devo me aproximar. Quando Deus diz para mim permanecer em pé, eu devo permanecer em pé. Se eu quero alcançar a perfeição que Deus está dizendo. Então o caminho de Deus é perfeito e diz: a palavra do Senhor é refinada, isto é, a palavra do Senhor é genuína. A palavra do Senhor ela é completa. A palavra do Senhor ela é suficiente. Ela é refinada, ela é perfeita. Como já temos falado, e do conhecimento dos irmãos, lá em Hebreus, capítulo de número 4, o Senhor fala porque a palavra dele é viva, ela é suficiente, ela é eficaz, ela produz o efeito para que Deus a enviou. Foi isso que o Isaías falou, que a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia, sem antes fazer o que lhe apraz e prospera naquilo para que ele a enviou. Então, eu preciso rever o meu conceito de obediência. Eu, Moisés. Porque se o caminho de Deus é perfeito, e do último versículo aqui que nós lemos para encerrar, porque não vai dar tempo de trabalhar tudo isso, ele diz: e ele desembaraça o meu caminho. Ele desembaraça o meu caminho. Olha, se o caminho dele é perfeito e o meu está embaraçado, ora, não dá para andar junto. Então ele, através da sua voz escrita, chega ao meu conhecimento, eu coloco aquilo que ele fala comigo em obediência, ele está desembaraçando o meu caminho. Ele está desembaraçando o meu caminho, porque o caminho dele é perfeito. Ora, se o meu caminho está embaraçado, quem é que foi que embaraçou? Fui eu. Em algum momento, eu deixei de fazer aquilo que ele falou para que eu fizesse. Então, meu caminho ficou embaraçado.
Ele quer que fique assim? Não. O texto nos diz assim: Deus é a minha fortaleza, aleluia. É a minha força, Ele é a minha força. Isso quer dizer, eu sozinho não consigo. Eu sozinho eu não vou conseguir desembaraçar aquilo que eu embaracei. Então o texto diz que Ele é a minha força e Ele perfeitamente, porque Ele é perfeito, desembaraça o meu caminho. E tudo isso, queridos, tudo isso, o conceito de perfeição deve estar ligado à obediência. Quanto mais obediente eu sou, mais perfeito eu me torno. Os irmãos entendem? Quanto mais eu obedecer à voz de Deus, mais perfeito eu me torno. E quando eu percebo que eu não estou conseguindo avançar, que eu não estou conseguindo obedecer, aí eu tenho que recorrer ao Senhor. E Ele vai ser a minha força, Ele é a minha força, e Ele de forma perfeita desembaraça o meu caminho. Mas eu preciso obedecer. Que Deus nos ajude. Tantas coisas lindas aqui, está aqui para mim poder compartilhar, quando diz, Ele é o meu escudo. O que significa um escudo? O escudo é uma arma de proteção. Ora, quem precisa se proteger? É quem tem inimigo. Quem precisa se proteger? Vem a chuva, nós nos protegemos com guarda-chuva. O sol, um guarda-sol. Nós nos protegemos de alguma maneira. Mas aqui o salmista está dizendo, Ele é o meu escudo. Ora, se Deus é o escudo, imagine o tamanho do inimigo. Imagine o tamanho da luta, imagine o tamanho da adversidade, imagine o tamanho dos dardos que estão sendo lançados em nossa direção. Mas o salmista diz, Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu escudo. Ele desembaraça perfeitamente o meu caminho. Ele diz, Ele é Deus e não há outro, Ele é o Senhor. Que Deus nos ajude. Em outra oportunidade eu quero me aprofundar um pouco mais, mas permita que isso fique no teu coração. Não tem como tê-lo como escudo, se não confiar nele. Não tem. Não tem. Ah, Deus é meu escudo, mas você confia nele? Então não tem como tê-lo como escudo, para me proteger a você, se eu não confio nele. Vamos orar? Pai de toda a vida, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do salmista Davi. Obrigado, Senhor, por ter deixado ele registrar estes salmos, essas palavras. Palavras estas vivas, Senhor, que nos dias de hoje precisamos tanto, Senhor, nos relacionarmos com ela. Obedecer como o Davi obedeceu, Senhor. Um coração quebrantado, um coração contrito, Senhor. Um coração segundo o teu coração, Senhor. Obrigado, Pai, por este escrito desses versos que compartilhamos tão brevemente nesse compartilhar, nessa reunião, nesse encontro de oração, Senhor. Mas eu tenho certeza, Pai, que aquilo que nós precisávamos ouvir, nesta oportunidade nós ouvimos. Sabemos, ó Pai, que temos irmãos e irmãs espalhados sobre esta face da terra com muitas e muitas dificuldades, Senhor. Mas sabemos que o Senhor é perfeito, que o teu caminho é perfeito. Sabemos que o Senhor é a nossa força. Sabemos que o Senhor desembaraça, que o Senhor é o nosso escudo. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para o texto sagrado e nos identificarmos em obediência com ele. Em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos que aqui estão, por aqueles que estão na live, Senhor, por aqueles que ainda irão assistir, ouvir, Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor faça a tua vontade. Também peço que o Senhor nos leve de retorno em paz aos nossos lares, nos dando um trajeto seguro, e que tudo concorra para a glória do teu nome. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.